Eu sou a professora Juliana, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura. E esse vídeo é para a gente conversar um pouco sobre a obra Uma Ideia Toda Azul, de Marina Colasanti. É uma das leituras obrigatórias para o vestibular da Universidade Estadual do Maranhão, o PAS 2023. Mas antes de iniciarmos a conversa, eu já vou pedir para que você possa se inscrever no meu canal, para que você possa me seguir nas redes sociais. Por lá eu estou sempre compartilhando conteúdo, eu estou sempre conversando com os meus seguidores sobre os vestibulares Enem e o EMA, tá bom? Então vamos lá. Uma Ideia Toda Azul é um livro bem curtinho que vai trazer contos de fadas, isso mesmo, são contos de fadas. Só que é um conto de fadas que vai andar na contramão daquilo que nós já conhecemos, né? Por quê? Porque a autora, a Marina Colasanti, ela atualiza esse gênero textual. Então ela vai contextualizar esses contos de fadas ao mundo contemporâneo. Então a mulher do conto de fadas tradicional é diferente da mulher do conto de fadas da Marina Colasanti, tá? A princesa lá da sociedade patriarcal, da sociedade medieval, que é a mulher que é representada nesses contos de fadas, é uma mulher que sempre vai precisar da ajuda de um príncipe. Ela nunca sabe fazer nada, ela sempre vai precisar de alguém para ir salvar, para ir ajudar, para ir buscar, de uma abóbora que vira carruagem. E nos contos de Marina, a mulher ela ocupa um espaço muito mais ativo, ela é muito mais agente dentro das questões sociais, o que reflete o nosso espaço, quando eu falo nosso como mulher, dentro dessa sociedade contemporânea. De uma forma tímida, mas ocupamos um espaço, estamos em um processo de ocupação muito maior desse espaço social, o que é diferente lá da sociedade patriarcal, da sociedade medieval, tá? Não que já saímos dessa sociedade patriarcal, mas que esses moldes sociais, eles estão sendo transformados. Vamos lá. Então, se vocês perceberem, as princesas da obra Uma Ideia Toda Azul, elas serão diferenciadas. Elas não vão precisar de um príncipe encantado. Quase sempre, nos contos de fadas tradicionais, quase sempre não, sempre, né? Vai aparecer um príncipe que vai salvar na torre do dragão, do sono, da bruxa. E aqui nos contos de fadas de Marina, isso não existe. A princesa por si só resolve o problema dela, chama o Uber e vai pro rolê, né? É assim que a Marina constrói essa mulher dentro dessa obra. Tem o texto, deixa eu procurar aqui. Tem um texto que eu acho que é Entre as Folhas do Verde. Deixa eu ver, Entre as Folhas do Verde. Que tem o príncipe, né? Ele tá caçando a corça e encontra uma corça que é metade mulher e metade corça. Ele se apaixona por essa corça, a leva para o castelo, prende no castelo e transforma ela só em mulher, né? Ou seja, a mulher ali com o estereótipo social, essa mulher que é uma idealização de um outro e essa mulher precisa se encaixar na idealização desse outro, né? Contudo, ela não curte muito essa parada, ela foge do castelo, vai atrás da rainha das corças e é transformada em só corça, ou seja, ela resolveu o problema. Ela fugiu, ela resolveu, ela falou com a pessoa que poderia resolver o problema e resolveu. Ela não espera o príncipe, até porque o príncipe traz o problema, né? E essa obra, esse conto, a gente pode refletir em relacionamentos tóxicos, né? Onde nós temos que nos encaixar em uma idealização que não é nossa, é uma idealização que é do outro. O príncipe queria que ela fosse só mulher e que falasse a linguagem do palácio. Por outro lado, ela queria que o príncipe fosse só corça e que falasse a língua da floresta. Então, dos dois lados, nós temos aí essa questão de idealização, essa questão do querer que o outro se encaixe dentro do meu padrão social, né? Da minha caixinha do que é certo e do que é errado. Não há esse respeito
pelo ser do outro, pelas diferenças e pelas singularidades do outro, tá bom? E vocês perceberam que ela é muito a gente, né? Diferente das princesas lá dos contos de fadas tradicionais. Então, a gente tem aí o relacionamento tóxico, né, dentro desse conto. Dentro do livro, a gente pode falar sobre solidão contemporânea, esse homem que é muito solitário, que tem 1 milhão de seguidores, muitos seguidores, mas que na vida real é uma pessoa sozinha. Quem que a gente pode ilustrar? Com a princesa que não tinha nenhuma amiga, e aí o pai dá um espelho para ela, e ela fica muito feliz com esse espelho, né, mas é o reflexo dela. E ela fica feliz porque ela vê a ela mesma, né? Então ela se encanta pela própria imagem. E o espelho quebra. E aí então ela percebe que ela já não tem uma amiga, ela tem 2. E depois quebra de novo, e já são 4, e depois 8, sabe? E assim vai multiplicando as amigas. Até que ela quebra tanto o espelho que ela não consegue ver mais a imagem dela mesma refletida. Então ela corre, sai do castelo correndo, encontra o lago e vê a imagem dela refletida no lago e mergulha, né? E aí nos deixa aí a sugestão de uma possível morte. Então a gente tem esse tema da solidão, desse homem solitário. E nós temos o que mais dentro dessa obra? Falando sobre inveja. As 2 irmãs que bordavam, só que uma queria bordado da outra, e aí uma transforma a outra em aranha, e depois a outra prende a invejosa nas suas teias. Então a gente tem essa questão da inveja, que ninguém escapa, né? Da inveja dentro do conto de Marina. A gente tem também muito forte, que eu já comentei com vocês, a questão das relações de gênero, né? Essa mulher agente dentro desse conto, essa mulher contemporânea, essa mulher que está ocupando um espaço social em passos tímidos, em passos lentos, mas que está ocupando quando a gente compara com a sociedade medieval, um exemplo, né? E essa relação de gênero a gente pode contextualizar com a outra obra do Paes, que é Perto do Coração Selvagem. A gente tem Joana também, uma mulher muito à frente da sua época, que ela não conseguia se encaixar dentro daqueles moldes, dentro daquela caixinha que era dada para a mulher, que ali continha apenas o casamento e a maternidade. Então a Joana, ela não se encontrava apenas naquilo, né? A gente tem o conto que dá nome ao livro, que é Uma Ideia Toda Azul, que ele vai falar que o rei teve uma ideia maravilhosa, só que ele ficou com medo de compartilhar e prendeu a ideia no quarto. Enquanto isso, ele foi resolver os problemas burocráticos do cargo. Quando ninguém precisa mais dele, ele procura a ideia. Só que ele já está velho, ele já está cansado, ele não tem o mesmo ânimo. E aí a gente tem a questão da transitoriedade da vida, da passagem do tempo. O tempo, ele não perdoa ninguém, ele passa, né? E às vezes a gente tem uma vida tão corrida que a gente não percebe essa passagem do tempo. Quando a gente, um exemplo, encontra um amigo, e aí a gente passa algum tempo sem encontrar. Quando a gente encontra, que a gente vai fazer as contas, meu Deus, passou o quê? 6 meses, 1 ano, 5 anos. Então a gente tem essa sensação hoje que o tempo está passando muito rápido, né? Talvez pela correria, nossa correria do dia a dia, parece que 24 horas não é suficiente para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer, ou para fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Então essa passagem do tempo, transitoriedade, a questão do envelhecer, a questão de aproveitar mesmo o agora, o hoje, fazer hoje o que você precisa fazer, né? Não deixe para amanhã, porque esse amanhã é muito incerto, esse amanhã pode nem existir. Então esse conto, Uma Ideia Toda Azul, vai trabalhar muito essa questão de tempo, tá? E essa obra de Marina, ela vai trabalhar muito essas questões filosóficas, introspectivas, subjetiva. Não é uma leitura denotativa como Cazuza, que você lê e você vê os problemas ali sociais, na escola, educação, né, na postura do professor. Não, aqui em uma obra, Uma Ideia Toda Azul, são questões bem introspectivas e são questões que assolam,
a nossa sociedade, né? O nosso hoje, são os nossos problemas, é aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então é uma obra maravilhosa que foi um presente que a UEMA deu para os pré-vestibulandos para o edital de 2023, tá? O que mais que eu posso comentar? A questão, outro texto que fala sobre relações de gênero, é o conto 7 anos e mais 7. O pai da princesa não queria, né, que ela se casasse com o príncipe, prende ela no castelo, bota ela para dormir, e ela fica dormindo 7 anos por mais 7. A gente tem essa questão desse homem que manda, que comanda, né, e essa princesa que está ali no papel de submissão. E a gente tem relações de gênero novamente nesse conto de fadas. A gente tem algo muito moderno, muito contemporâneo, muito novo, que é o conto 10, que o nome do conto é As Notícias e o Mel. O último conto do livro vai falar sobre fake news, gente. Como assim, professora? Na história, o rei, ele era surdo de um lado, né, e contratou um gnomo para dar as notícias aqui no outro ouvido. Só que ele não queria mais ouvir as notícias ruins do reino. Então, o que o gnomo fez? Ele recebia as notícias ruins e transformava em notícias boas. Olha aí, a questão das fake news, né? Que às vezes a gente acaba acreditando naquilo que um outro fala sem conferir ali a fonte direitinho. Então, a gente tem essa questão da fake news, que é muito atual, que é muito atualizada, que é muito contemporânea, dentro de um conto de fadas. Além disso, a gente tem também a questão do rei não conseguir enfrentar a vida como ela é de fato, né? A vida é o quê? Problemas, felicidade, é feita de momentos. A vida é uma gangorra. Tem hora que você tá lá em cima, tem hora que você tá lá embaixo e depois você sobe de novo. Então esse não enfrentamento das dificuldades, dos problemas, né? Esse não é o único tópico, o único conto que fala sobre isso. Tem um outro conto que fala da menina, além do bastidor, eu acredito o nome do conto, da menina que borda um jardim encantado e ela tem a possibilidade de ir para esse jardim encantado, ou seja, fuga da realidade, tá? Ela também não consegue se encontrar nessa vida que é cheia de altos e baixos. Então ela vai para esse espaço onde tudo é perfeito, onde tudo é bonito, tudo é muito florido, tudo é muito verde, e ela não quer ficar em um espaço que de repente em algum momento da vida seja cinzento, tá? Então essa fuga da realidade, esse não enfrentamento da realidade, tá? Então, uma ideia toda azul é trabalhar muito essas questões introspectivas, subjetivas e questões do homem e da sociedade contemporânea. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha com os amigos, indica para os amigos que estão precisando de uma ajudinha aí no PAS 2023, tá? Caso você precise de uma ajuda mais profunda de questões, me procure lá nas redes sociais que eu posso te ajudar, tá bom? Me segue lá nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!